Bom dia, boa tarde, boa noite. Então aqui a gente vai para a nossa segunda aula de variáveis em Python. Então, a gente já viu o que é uma variável, agora a gente vai focar nos tipos dela. Quais são os tipos que a gente tem? A int, variáveis que a gente chama de float, as variáveis que a gente chama de string e as variáveis que a gente chama de bool, booleanas. Booleanas, não é de bool, né? E quais que é a diferença entre elas? A inteira basicamente representa um número inteiro. Inteiro, integer, né, em inglês, que é inteiro. Um número inteiro é um número sem ponto flutuante, ou seja, isso aqui é um número inteiro, 2,5, 2, 5, 110. Esse númerozão aqui é um número inteiro, sem vírgula. Já, quando a gente vai falar float, é um número com ponto flutuante. Fato. Então, decimal. Certo? O que seria esse número decimal? Seria, por exemplo, o 2,5. Mas, na programação, quando a gente quer representar um número que ele não é, que ele é um número decimal, casa, depois vírgula, e não usa vírgula, usa o ponto. Então seria 2,5. Daí eu vou colocar vírgula aqui para ser um número só. 3,3. Opa, olha lá, até eu erro. Porque a gente é muito acostumado a representar com vírgula, mas na computação é com ponto. Então, 101,50, 101,50 decimais a gente representa um ponto. E, por exemplo, o que a gente representa com o número de decimal? Dinheiro. Dinheiro, você quer medir dinheiro, cara, você tem que representar. Bom, às vezes você vai diminuir um pouco, cara, nem sempre ele vai te dar 10 reais, 10,50, e nem sempre você vai comprar, né? Enfim, então você sempre, dinheiro a gente sempre representa com o número float. Uma string não é nada mais, nada menos do que, cara, um texto. Um string, sempre que você for ver, é um texto. Por exemplo, texto não, é um com caracteres, para ser mais específico. Mas quando a gente para olhar, uma string ela geralmente vinha entre aspas. Então, por exemplo, Carlos, entre aspas, quer dizer que é uma string. Mas obviamente isso aqui não é um número. A gente não pode representar Carlos como um float ou um int. Na linguagem, se eu colocar que uma variável int recebe Carlos, vai dar erro. Né? E você pode representar números como string, por exemplo, 10. E é uma coisa que vai falar. Vai até converter esse 10 para um número inteiro. O booleano, ele é um número binário. Assim, ele no computador ele representa o 0 ou 1. Ele não se passa nada como false. Então a gente vai, por exemplo, esse é maior 1. Esse número é maior que 1 e o nosso número é 2, por exemplo. O que ele vai retornar? Esse número é maior do que 1, o número 2? Ele é maior que 1, ele vai retornar true. Entendeu? Então, true de verdadeiro, false de falso. Beleza. Agora vamos representar então para vocês. Vamos colocar aqui, ó, nome. Nome sempre é uma string. Então, Carlos. Idade. Cara, ninguém fala. Eu tenho. É muito forte, né? Mas a gente não representa a idade como 2,5 anos. Geralmente. Geralmente, o número inteiro. Então, 20. Cara, um número float. Meu peso. Peso. 80 quilos. É um número float. E bom, um bool pode ser um boom legal aqui pra gente. Aniversário. Pra ver se hoje é meu aniversário. E hoje não é meu aniversário. Então ele é false. Tá? Aqui
parte de representar bool com maiúsculo. Tá? Em alguns lugares com maiúsculo, outras com minúsculo. Aqui no Python é minúsculo. Hoje não é meu aniversário. Então vamos printar nome, print, idade, peso, aniversário. Sempre a gente vai colocar a gente apresenta com is aniversário, né? É aniversário? False. Não é. Vamos executar aqui para ver. Opa! Aqui, ó. Eu mudei aqui, esqueci de mudar aqui embaixo. Aqui, ó. Aniversário. Eu tá aqui, ó. Name aniversário não está definido. Ó, ele já leu is aniversário? Já falou. Legal. Então, aqui, ó. 20. Carlos, 20 anos. 8,80 quilos e meio. False. Bom, como é que a gente vai ver o tipo? Pode colocar um type. Agora, em vez de ele mostrar a nossa variável, ele mostra o dela. Então, ó, essa função type variável que memória. Aqui, qual que eu tinha? Ó, vamos rodar aqui para ver o que vai sair aqui. Ó, então, o nome, que é o primeiro, veio como string. O int, que é a idade, é um int. Peso, que é o terceiro, float. E o aniversário veio como bool. E agora, imaginar que você queira receber isso, né? Vamos falar que era o nome. O nome, como é que eu faço para receber o nome? Já aprendeu, né? Put. Aqui. Opa. Vou fazer uma coisa aqui diferente. Ah, isso aqui é muito legal, tá, galera? Você aperta Ctrl Z e volta seu código. Então ele já voltar exatamente. Então ele vai voltando seu código. Caso errou, você aperta Ctrl Z e ele volta para você. Bom, então pega um input. Ó, agora ele vai guardar meu input. Vou digitar Carlos. Ó, ele já pegou meu input, já printou. E agora, beleza. Eu. Beleza. E agora, se a gente quer receber. Ó, o input, o que acontece é que ele sempre recebe uma string, ou seja, ele sempre volta uma string. Então, é uma string. E na idade, por isso, ó, então a gente chama o input com digite idade e a gente vai transformar isso aqui para um int. Então, ó, tá vendo aqui? Int abre parênteses, recebe input de idade, fecha parênteses. Então a gente vai transformar o input, que retorna uma string, em um int. Então, ó, meu nome é Carlos, vai continuar sendo uma string e idade de 20. Olha que legal, converteu bonitinho. E agora, aqui, ó, float. O peso. É que é a mesma coisa que o int. Então a gente tem um float, converteu que. Por exemplo, vamos testar uma coisa. Gente, se eu colocar 80 aqui, você acha que vai dar certo? Ele já traz a vírgula. O ponto, quer dizer. Aqui, Carlos, 20. E aqui vamos colocar 80,5. Agora vamos testar outra coisa também. Carlos, 20, 80,5. Deu erro. A gente sempre representa ponto, certo? Geralmente isso aqui você não recebe por input, tá, pessoal? Então, acho que nunca usei na minha vida. Mas você faria o bool, né? Colocaria o bool ali entre isso, pessoal. Cara, eu acho que é isso. Vocês devem saber. Na próxima aula a gente vai usar o if. Inclusive o if daí
vai ser útil, porque a gente vai fazer se verdadeiro, a gente vai executar isso aqui. Se não, a gente executa. Então, se true, executar o false. É o que tá aqui. Daí, o bool tem grande importância. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Valeu!